Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos. Substituo Paulo Sérgio Pinto, apresentador titular, que estará de volta na segunda-feira. Os assuntos do momento serão analisados, serão debatidos nesse espaço da TV Pampa. Os convidados, começo citando a convidada, a vereadora Mônica Leal, integrante da bancada do PP, Partido Progressista, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o advogado Genaro Baroni Borges, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o brigadeiro Raul Ferreira Dias e o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo Mendes, o maior sindicato do país na área médica. Da América Latina. E da América Latina. Vários assuntos na pauta. O imposto predial em Porto Alegre sobe ou não sobe? O orçamento do Governo do Estado para a Saúde em 2018 será cumprido? O Ministério da Defesa autoriza o envio de 950 militares ao Morro da Rocinha, Rio de Janeiro, a essa cidade maravilhosa. Isso não está com jeito de ser uma espécie de guerra civil? Mas eu vou sugerir inicialmente um assunto que foi proposto por um telespectador no finalzinho do programa de ontem. Porque ao retomar ontem o julgamento sobre como deverá ser o ensino religioso nas escolas, o Supremo Tribunal Federal registrou uma virada no placar com 5 votos a favor da possibilidade de professores promoverem suas crenças em sala de aula. 3 votos são contrários e a maioria dos ministros entenderam que a Constituição não proíbe o ensino de qualquer religião, apenas determina que a oferta seja facultada aos alunos da rede pública. Depois do 8º voto, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. Faltam os votos da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Para uma decisão final, são necessários 6 votos. A análise começou lá no dia 30 de agosto e foi suspensa com um placar de 3 votos a 2 pela declaração de que o ensino religioso não é de natureza não convencional, confessional, não podendo ser ligado a religiões, isto é, que se limita à exposição das doutrinas, à história, às práticas e aspectos sociais das diferentes crenças. Assim como o conceito de ateísmo que está sendo debatido. E é um assunto que propõe inicialmente para nós aqui conversarmos, ouvirmos as opiniões dos nossos convidados. Ladies first. Olha, Não. Com relação a esse... Ladies first. Essa questão veio à tona por um tratado, entre o Brasil e o Vaticano. Esse aqui é o pano de fundo. Isso aí foi um tratado entre o Brasil e o Vaticano para que a escola pública fornecesse ou desse o ensino religioso católico, religião católica judaica. Isso que foi contestado, né? Então ficaria a religião católica quase que como a religião oficial, como foi no tempo do Império, né? E depois então veio a laicização do Estado brasileiro com as constituições republicanas, né? Mas o pano de fundo é o Tratado do Brasil com o Vaticano. A liberdade religiosa está lá na Constituição. Eu acho que não se pode fazer lá o diletantismo sobre religião A ou B ou C, tem que deixar ampla a possibilidade. Agora, o que também não se pode impedir que a escola pública abra espaço para as religiões, para o ensino religioso, desde que haja ampla liberdade, que não seja uma disciplina impositiva, como é as outras. É o meu ponto de vista com relação a isso. Desde que não seja um proselitismo. E nem desde que não seja
a pregação de uma determinada religião. Se for a ideia discutir os movimentos religiosos, as diferentes religiões do mundo, a evolução dessas, o que aconteceu na história dessas religiões, etc., eu acho que faz parte da cultura geral. Da cultura, É importante que as crianças tenham uma noção básica de todas as religiões, os credos. Então, o Brasil é um país laico, então eu penso que... Até para desfazer preconceitos. Exatamente. Se faz necessário que as crianças, no seu início de vida... A escola é para ensinar, né? Os pais educam. Para educar. Eu penso que a família educa, a escola ensina. Essa para mim é a diferença. Então, eu acredito que é muito importante que essas crianças tenham uma noção básica dos variados credos, né? Não pode, como bem colocou o desembargador, uma vez o desembargador, sempre desembargador, né? Que nós não podemos forçar. Não pode ser impositivo. Não pode ser impositivo, né? Até para que elas tenham interesse em alguma religião. Para preservar o dispositivo constitucional que veda absolutamente discriminação por credo. Quer dizer, nós temos lá o princípio constitucional da igualdade que veda absolutamente a discriminação por credo, por raça, por religião, está expresso na Constituição. Quer dizer, não se pode, então, deixar de... O Brasil é um Estado laico, mas o ensinamento religioso, ele pode ser dado como cultura, né? Agora, não como pregação. Não como pregação. Nas escolas públicas. Sim, nas escolas públicas. Porque nas escolas particulares, se forem de alguma mas aí é opção, mas aí são escolas confessionais. Sim, pois é, as escolas confessionais. O que houve, inclusive, houve uma discussão de que se não podia ter nenhum tipo de ensino religioso. Isso também não pode, porque aí entra a liberdade individual. Né? Na minha visão, entra também a liberdade individual. Eu quero que os meus filhos estudem na escola luterana. Eu quero que meus filhos estudem na escola católica. Exatamente. Né? Então, é uma liberdade que eu tenho de escolha. Agora, na escola pública, até pela pluralidade da escola pública, eu também vejo que não teria essa obrigatoriedade. Vou muito pela posição do doutor Argolo, que é necessário realmente um conhecimento geral sobre as religiões. Eu acho que a vereadora também foi nessa linha. Uma das coisas que me preocupa muito nessa questão do currículo, né, do ensino das escolas, é quando tiraram lá atrás o SPB. Moral e cívica. Moral e cívica. Isso foi uma perda enorme para as crianças, para as gerações. E cada vez a gente percebe mais que estas disciplinas fazem falta no desenvolvimento, na criação das crianças. Eu agora vim de um evento no Colégio Farroupilha. No desenvolvimento do cidadão. Principalmente. Eu vim de um evento muito bonito, que é a abertura dos Jogos no Colégio Farroupilha, e eu estava reparando a maravilha que é quando se cantou o hino nacional, todas as crianças, mas desde da educação básica, do maternal, imposição de respeito, muitos com a mão no coração, parou tudo. O valor dos símbolos, né? Isso é necessário ensinar. Ninguém nasce sabendo e muitas vezes não é nem em casa, né? Eu tive, graças a Deus, o privilégio de ter como eu disse, uma disciplina militar, uma educação. Cresci na Vila Militar, enfim, Resende, aprendi ali a amar a bandeira, os valores maiores da pátria. Maiores da pátria, exatamente. Ver o amor do soldado, né? Pela sua pátria, enfim, isso faz muita falta. Essas disciplinas, eu creio que foi uma perda enorme. E a razão dessa a gente sabe, né? Exatamente, é o que eu ia dizer. O senhor sabe, podia explicitar. Posso explicar. Isso aí, a disciplina de moral e cívica foi tisnada pelos comunistinhas como se fosse uma pregação da Revolução de 64. Então, tão logo deu a reviravolta, tiraram do currículo moral e cívica, como mudaram o nome de rua aqui, que a deputada votou, a vereadora votou a favor. Obrigada. Votou a favor da mudança do nome, né?
Isso foi uma retaliação, né? Não? Mas, Opa! não, a senhora votou contra, eu sei disso. É. Não, estou brincando, né? Não, estou brincando, né? Não só, somente 5 vereadores votaram contra a mudança de nome. Eu vou lhe dizer, porque eu sei decora, eu vivi intensamente esse momento. Vereador, eu estou brincando. Não sei, mas eu preciso esclarecer. Eu sei do Eu seu... preciso esclarecer. Desculpa, talvez eu vá confundir o eleitor. Vereador Nedel, vereador Guilherme Socias Vilela, vereador Manfro, vereador Pujol e esta vereadora aqui votaram contra a mudança do nome. Tá? E entramos com mandado de segurança, tá? Ganhamos, foi julgado, tá? E o senhor pode falar melhor do que eu, porque a área jurídica, né, é sua, o senhor domina. Ganhamos, o tribunal entendeu as ilegalidades jurídicas. Por aspectos formais, né? Formais. Ninguém discutiu ideologia, não é essa a questão. O tribunal decidiu por aspectos. Teve aspectos, atropelos a formalidades regimentais, né? No processo de votação, que resultou na anulação da E o votação. que me deixa muito feliz, porque no momento em que nós temos um resultado desse, é a garantia, né, de que a criatura não vai acordar de manhã, opa, peraí que eu vou trocar o nome da Getúlio Vargas. É segurança jurídica isso. Não, imagina veja bem, trocar o nome de uma rua, por exemplo. Uma rua que tem um comércio razoável. Você tem que trocar CNPJ, contrato social... Mapa, Google, tudo? Tudo. Quer dizer, custo disso. Um negócio inexplicável. Trocar o nome só por trocar. E como é que está a situação em decorrência da decisão do Judiciário? Dia 30 vai fazer um mês, né? A Câmara, até o momento que não recebeu ainda... não transitou julgado, né? Não transitou julgado, pode recorrer ou não, né? Então, cabe recurso. Mas é motivo de muita satisfação, porque... Voto do desembargador Delgado, se não me engano, né? Ele é o relator, foi o relator. Começam a chegar inúmeras manifestações. A senhora Regiane Mota, de Porto Alegre, parabenizando a bancada, diz que adora a vereadora Mônica Leal, um grande programa. A vereadora Mônica Leal é uma pessoa incrível e transparente. Vereadora, um assunto que está nas suas mãos também é o projeto do Executivo. Só coisas boas, tu vai me perguntar ou coisas... que determina o aumento do imposto predial e territorial urbano em Porto Alegre. Isso tem prazo para ser votado até quinta-feira da semana que vem. Segunda-feira entra em votação, segunda e quarta-feira desta semana, o projeto do Executivo que prevê, né, que tem como objetivo a readequação da planta, dos imóveis, mas não conta com o meu apoio. Eu já quero deixar bem claro que eu não estou fazendo campanha contra, porque faço parte do governo, o vice-prefeito é do meu partido, então, por uma questão de respeito e cuidado, eu me mantive, né, apenas disse para o presidente do meu partido no estado do Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, presidente em Porto Alegre, Kevin Krieger, e o vice-prefeito Paim, que eu, como líder da bancada do PP, não posso, de forma alguma, aconselhar os meus vereadores a votarem a favor do aumento do IPTU, porque a minha convicção é que o momento é péssimo. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes. São lojas fechando, famílias tirando filhos de colégios particulares, vendendo o segundo carro, o desemprego é enorme, tá? Não é momento de aumento nenhum de imposto. Aliás, coisa que nós já vimos, aumento de impostos estaduais, federais e nada mudou. Nós não temos nada, então não vai contar com o meu apoio. Quando eu estive quinta-feira no plenário da Câmara, conversando com os vereadores, que faço frequentemente, eu vi que o placar estava 16 votos a favor do aumento, 16 contra. São 36, sobram 4 ainda indecisos. Precisa de 19 votos. São necessários 19 votos. Esta é a balança, né, que pende para um lado a gangorra. E tem um aspecto aí constitucional, que é a noventena. Né? Sim. O projeto tem que ser aprovado para entrar em vigor no exercício seguinte, de 2018, ele tem que ser aprovado 90 dias antes. Antes do encerramento do ano para funcionamento. É a chamada noventena. Né? É o princípio da anterioridade nonagesimal.
É um nome complicado, né? Mas é assim. Na gestão pública, como todos os telespectadores sabem, se equilibra através do aumento da receita, que é o que o prefeito está pretendendo, o prefeito Marquesan, ou então na coluna da despesa. Mas durante 28 anos, essa é a alegação, durante 28 anos a planta não foi revisada, os valores não foram revisados, mas agora em 28 dias querer fazer uma alteração... E uma questão que eu perguntei para o secretário da Fazenda, que me preocupa muito... Digamos, vou dar como exemplo uma senhora que teve um ganho patrimonial. De 30 anos atrás, ela tem um apartamento na Avenida Independência. Mas ela não tem este ganho salarial 30 anos depois. O que ela faz da vida? Você atira pela janela? Então, enquanto não me responderem perguntas básicas do cotidiano, não é momento para aumento nenhum. Funcionário está com salário parcelado. Politicamente, é a coisa mais inoportuna. É absolutamente inoportuno. Entendeu? Até porque eu não vejo, não sinto, como contribuinte, eu não sinto uma disposição séria de todos os governos, inclusive o municipal, de cortar gastos. Que se a gente está cortando, quer dizer, está cortando gastos, eu não percebo, eu não estou dizendo que não esteja sendo feito. Mas, no geral, isso não entra no contribuinte geral, como eu sou um contribuinte geral de Porto Alegre. O senhor sabe, Brigadeiro, que eu estive conversando com o dono do Hotel Continental, em frente à rodoviária. Ele me disse, olha, se aumentar, eu vou fechar as portas. O mesmo Hotel Ritter, Hotel Plaza, todos pagam um valor bem grande. Os clubes, vamos para o Jockey Club. Ele paga uma taxa de lixo de 14 mil por ano, o que dá isenção do IPTU. O Jockey Club está sem apostas, sem associados. A capital do Rio Grande vai perder o Jockey, porque ele vai fechar. Vai. A Arena não fecha porque o Grêmio vai ser campeão da América. E aí, então, fica tudo resolvido. Tua sorte é que eu sou presidente... Esse está garantido, não precisamos nos preocupar. O presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, da região metropolitana, emitiu uma nota em função de uma consulta que ele fez à Secretaria Municipal da Fazenda, pedindo informação de qual seria a média dos hotéis, aumento do IPTU na média dos hotéis que se localizam, sobretudo no centro histórico de Porto Alegre. 50%. 50%. E quando é que ele vai pagar isso? IPTU. Quando ele tiver que pagar o 13º? Numa região que está completamente deteriorada. Completamente. Ocupada. Sem segurança, ocupada pelo comércio ilegal. Certo? O espaço público, ele foi literalmente usurpado naquela região ali. A gente não consegue mais. Eu estive recentemente ali na Rua da Praia, ali na praça da Alfândega. Pelo amor de Deus, pô. A gente não consegue mais andar. E aí se fez o camelódromo, que era justamente, se fez naquela época. Foram para lá e aos poucos, o governo, o governo, foi permitindo de novo a ocupação da via pública por esses... O momento é péssimo. Mas vereadora, como é que se explica se durante um período, eu acho que de 5 ou 6 anos, as ruas centrais da cidade pertenceram aos pedestres? Como é que subitamente voltam os camelôs, que nós sabemos, estão ali e tal, vendendo contrabando, né? Material roubado. O que é roubado? E não paga imposto, fazendo concorrência com os aluguéis cada vez mais altos e agora com o IPTU quase que dobrando, ou dobrando. O país, na minha opinião, o Brasil, mas a lei existe, ele tem uma palavra que promove tudo isso, a impunidade. É uma vergonha, é um absurdo isso, nada acontece. Então, nós estamos vivendo a maior falta de segurança no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não tem mais hora, não tem mais dia, não tem mais bairro. Tu não consegue atender um celular, que os caras... Tiveram que fechar um posto de saúde. E o médico não consegue trabalhar com segurança. Tivemos que pedir à força pública que ajudasse a evacuar o posto de saúde,
porque as pessoas estavam ilhadas. E o que é isso? A falência do Estado. Falência do A Estado. falência do Estado. Segurança exatamente. é um direito do cidadão e um dever do Estado. Isso tem um nome técnico, chama-se anomia. Sim. É a ausência do Estado. Pronto. Nem a Eu já ia dizer que é a Opinião do telespectador, senhor Jorge Lisboa Guelzer de Erechim. O Guelzer senhor tá sempre- Jorge Lisboa Guelzer diz Jorge que no Guelzer. Rio de Janeiro, o exemplo triste do Estado frouxo, incompetente, permitindo um verdadeiro Estado paralelo. Na medida em que o ente Estado perde a autoridade, crescem organizações para preencher o espaço. Agora ocorre a verdadeira guerra. Eu acrescento, uma guerra civil. Isso é uma O guerra. Jorge... Morre mais gente no Rio de Janeiro que que nas nas guerras todas. todas. Armando, é o seguinte, o Jorge Guelzer, lá, ele é um... Eu já até guardei o seu nome, Jorge, porque realmente você é assíduo aqui do nosso programa. Então, o que acontece hoje no Rio de Janeiro está acontecendo aqui em Porto Alegre. Na medida em que o poder público, por exemplo, permite a favelização. Por quê? A favelização, essa história, não, coitadinho, não sei o quê, mas esta favelização, ela dificulta o Estado de estar presente, dificulta corpo de bombeiro, polícia. Então se cria umas micro-regiões em que você não consegue andar, certo? Se você não conhecer realmente o caminho das pedras, literalmente. Certo? E é o que acontece nos morros do Rio, nas favelas do Rio, está acontecendo aqui. Eu vou dar um exemplo claro. Eu sou morador da Zona Sul, certo? Eu construí minha casa no Guarujá. E ao lado do Guarujá tem a Vila do Sargento, na Serraria. Certo? Então pega hoje um dos periódicos aí que lançou o mapa da violência em Porto Alegre. Vai ver o que acontece no Guarujá e do lado o que acontece na Serraria. Mas por que acontece na Serraria? Porque o Guarujá é um bairro normal, tem ruas planejadas, tem água, tem esgoto, tem tudo. A Vila dos Sargentos não tem. A Vila do Sargento criou-se, foi aquelas ocupações que foi. O que acontece? Subvida. A vida das pessoas não é valorizada. Certo? Então fica fácil, naquele emaranhado de ruelas e becos, certo? Do crime se proliferar. É um apelo à criminalidade. É um apelo à criminalidade. Por quê? Pela anomia do poder público. Aí eu concordo com o meu desembargador. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É o lugar onde você pode defender suas ideias junto de seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto de quem representa você, suas necessidades mais importantes podem ficar de fora. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Essa é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. O nosso telespectador, o senhor Cláudio Conter de Camaquã, pede que eu pergunte ao doutor Argolo o seguinte: na sua opinião, a estrutura pública de saúde tem alguma esperança de vingar ou continuará sempre na precariedade? E eu acrescento a pergunta do senhor Cláudio Conter: o senhor acredita que no orçamento de 2018 os 12% constitucionais serão cumpridos? Eu vou apenas acrescentar mais um dado. No orçamento de 59 bilhões de reais, que é o orçamento que está sendo executado este ano, para a saúde sobraram, de 59 bilhões, sobraram 3,7 bilhões. Respostas com o presidente do Sindicato Médico, Paulo de Argolo Mendes. Pois não. Primeiro, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o telespectador assíduo, permanente nosso, de Pelotas, que é o doutor Luiz Roberto Bittar Real. Mandar um abraço para ele e dizer que eu fico muito feliz de saber que ele nos acompanha sempre. Esse é um tema extremamente preocupante. A gente olha pouco para a questão do governo federal na saúde.
que é quem fica com a maior parte do bolo da arrecadação. De toda a arrecadação do governo federal, 45% é destinada ao pagamento de juros da dívida. Não é o pagamento da dívida, é o pagamento de juros da dívida. A dívida continua. Crescendo. Então, quase metade de tudo que se arrecada no país é entregue aos banqueiros. No primeiro trimestre desse ano, o Brasil estava com crescimento negativo, 14 milhões de desempregados, inflação. As pessoas sem comprar um jogo de estofado, a prestação, porque não sabe se no mês seguinte vai estar empregado, vai ter salário para pagar a prestação. E o Banco Bradesco teve o maior lucro de toda a sua história. E o segundo maior lucro da história dos bancos no Brasil desde o tempo do Império. Então, a proposta é congelar por 20 anos o orçamento da saúde e o orçamento da educação. Eu acho que em algum momento, como nós estamos com as pessoas, com os brasileiros morrendo nos corredores das emergências por falta de leito, por falta de atendimento, tivemos aqui em Canoas, onde está esta GAMP, essa organização social, falta de campo cirúrgico. Campo cirúrgico é um pedaço de pano com furo no meio para fazer o isolamento. Que bom que o senhor fala isso, porque reforça o meu sentimento de que o que nunca nós precisamos no Brasil era mais médicos, e sim mais estrutura, mais hospitais, mais leitos, tudo para que os nossos médicos... Mais médicos, era só transferência de dinheiro para Cuba, não foi outra coisa. Isso, né? Exatamente. E porque o Odebrecht fez um porto em Cuba, o Porto de Ariel, que foi pago com o dinheiro de BNDES. E um país dinheiro que não... seu espectador. Que é uma das causas do roubo orçamentário. Exatamente. O dinheiro como Cuba é uma ilha pobre, que não tinha condições de pagar, ele nos aluga médicos e nós pagamos, originalmente, 2 mil para o médico e 8 mil para o governo cubano, para que ele tenha como pagar este dinheiro que a Odebrecht já embolsou. Que já está no bolso da Odebrecht, e que é R$1 bilhão. Nós estamos dando dinheiro brasileiro. Eu queria aproveitar para pagar o brasileiro. Exatamente. Não, é fantástico. E para criar empregos em Cuba, e não aqui. Deixa eu te fazer uma observação. Só a respeito das faculdades de medicina, queria dizer, nós já somos o país no planeta que tem mais faculdades de medicina. O país no planeta. Nós temos mais faculdades de medicina do que os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Nós temos mais faculdade de medicina do que a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se há uma coisa que não falta nesse país, é faculdade de medicina. Isso é uma enganação. Isso é uma maneira de enriquecer os amigos. É como se eu tenho um município que tem um rio que está sendo atravessado por balsa. Precisa fazer uma ponte. Aí o sujeito, em vez de comprar cimento, vergalhão de aço, investir dinheiro ali, não, ele chama 2 amigos assim, olha aqui, ó, abre uma faculdade de engenharia do lado de cá do rio e tu abre uma faculdade de engenharia do lado de lá do rio, vocês dois vão ganhar muito dinheiro e eu vou dizer para a população, estamos trabalhando para resolver o problema da ponte, né? Então isso é uma empulhação, uma enganação da pior espécie. E estamos lançando no mercado médicos, futuros médicos, né, formados em faculdade de medicina que não tem hospital-escola. Então é como se eu fizesse indispensável. Só tem uma maneira de aprender a tocar piano, é tocando piano. É a residência, né? Não tem outra maneira, quer dizer, é como se eu fizesse um liceu musical e dissesse, olha, eu vou formar pianistas em 5 anos. Só não vou ter piano. Mas eu vou projetar na parede o teclado e vou dizer, põe um indicador aqui. Não é possível. Doutor Argolo, o senhor é presidente do maior sindicato médico da América Latina. Vocês não têm força para baterem na porta ou dar um empurrão na porta do Ministério da Educação lá e, além de denunciar, impedir, né? Impedir que isso aconteça? Olha, os médicos, não só as suas entidades nacionais, inclusive, todas, como a categoria médica, tem procurado alertar a população a respeito disso que está acontecendo. E tem uma coisa muito grave. Se a Índia, uma empresa hindu, resolveu botar uma fábrica de automóveis aqui no Brasil,
Eu não entendo nada de controle de qualidade, não entendo de engenharia, não entendo de automóvel, mas daqui a 5 anos eu sei se eu quero comprar um carro deles ou não. Porque o meu vizinho comprou e fundiu o motor, o meu cunhado comprou e estragou o freio, o outro não sei o que aconteceu. Eu não quero esse carro. Mas médico não tem controle de qualidade depois. E vida ou morte. Tu lança aí no mercado e as pessoas estão convencidas de que ele está preparado para isso. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil zelou pelo interesse público, estabeleceu como regra, como norma, como obrigação, o exame para... E nós temos lutado muito para fazer um exame que eu acho que seria melhor, que é fazer, como tem o Enem, essas coisas, fazer um exame nacional ao final de cada ano. Ao final do primeiro ano, todos os estudantes de medicina do país fazem prova de histologia, de anatomia, da matéria que foi ensinada naquele ano. Eu digo a mesma coisa. E aí nós vamos ter, pelo menos, uma padronização do conhecimento teórico. Porque o médico precisa muito mais do que isso. Ele precisa aprender a segurar a mão do paciente. Claro. Precisa aprender a olhar para o paciente. Isso nós não temos a barriga dele apalpar, né? Exatamente. Não sabe, né? O CREMERS informa. Neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. O senhor Carlos Alberto Belinácio, de Santa Maria, um grande abraço a Santa Maria, manda a sua mensagem, uma longa mensagem, eu vou pensar os aspectos que sintetizam a sua opinião. Diz que é deprimente ver que o Brasil deixou o tráfico e a bandidagem crescer de forma perigosa para a sociedade. Diz que há uma década já alertava que não resolvem por pura incompetência das autoridades. E as políticas adotadas, elas não poderiam dar certo. Salvem nossa pátria. Chega de tanta hipocrisia. Democracia não é isso. Ótimo programa, abraço da bancada. Senhor Carlos Alberto Belinácio, de Santa Maria. Mas o senhor não me respondeu. Sim, perdão. Doutor Argolo, a propósito do orçamento, que... sim, aqui no Estado. Os 12%. Exatamente. O senhor acredita que eles serão cumpridos? Olha, porque isso interessa a todos. Eu estive pessoalmente conversando com o presidente do Tribunal de Contas. Porque o que acontece? A lei manda que o governador aplique 12% da receita na saúde. Ele aplica 9%, mas tem que chegar em 12%. Então ele usa artimanhas, nós colocamos isso num programa de rádio, né? O governador respondeu, porque já muita gente diz que é um governo inoperante e que não sabe o que faz, não sei o quê, mas ninguém disse que é mentiroso. Nós dissemos, ele mente. Ele diz que aplica 12% e não é verdade. Aplica 9% e aí enxerta coisas que não pode. Porque eu não posso. Por exemplo, o Hospital da Brigada. O Hospital da Brigada é um hospital muito bom, muito importante, muito necessário, mas eu não posso baixar no Hospital da Brigada. Um dos princípios do SUS é a universalidade. Aquele hospital que não atende qualquer pessoa não é um hospital do SUS. E o dinheiro que eu investi ali não é dinheiro investido no SUS. Então, não pode contar. O que acontece? Se tu vai para o Tribunal de Contas, o procurador da Camino aponta, aqui tem uma ilegalidade, recomendo que não se aprovem as contas do governador, vai para o pleno do tribunal, que sabemos que é o tribunal político, e o pleno diz assim, não, nós vamos aprovar as contas com a ressalva de que o governador não deve fazer mais isto. Isso desde do governo Tarso, que eles fazem essa ressalva. Não faz mais isso, viu? E aí continua curioso, tudo assim. Eu fui lá falar com o presidente do Tribunal de Contas, pedir, pelo amor de Deus, não aprove. É curioso, doutor Argolo, porque, e vereadora Mônica Leal, porque para o governador do Estado há ressalvas. Agora, em relação aos prefeitos municipais, eles vão para a cadeia.
Por que essa diferença de tratamento? Os Já prefeitos ninguém mais quer ser terrível. prefeito, candidato, né? As pessoas têm medo. Olha, hoje em dia, gestor, tu não quer. Aliás, Pergunta se eu quero ser secretário, candidato a prefeito, não quero. Eu tenho advogado, eu voltei para a advocacia e estou muito ligado à advocacia pública, tratando aí com vereadores, prefeitos, defendendo e tal. Então, quando eu vejo um cidadão que quer se candidatar a prefeito, digo, vai se candidatar a prefeito? Vou. Pega o teu patrimônio, dá de presente para ninguém, vende para todo mundo e no final do teu governo eles vão buscar o teu patrimônio. Mas Ninguém escapa. Eu quero te dizer uma coisa. Exatamente por isso. Dentro das famílias dos políticos, eu vou dar como exemplo a minha. Eu tenho um compromisso com meu marido lá que eu não posso ser. Ele me fez esse pedido. Não quero que tu seja gestora. Em hipótese que tudo que eu trabalhei minha vida inteira para construir, eu não estou para perder. Essa é realmente a observação do Burdi. Opinião de dona Cláudia Castanho, parabeniza a bancada, muito obrigado pelos elogios. Assuntos que nos afetam diretamente, como desemprego, fechamento de empresas, segurança pública, saúde e educação, e a questão do aumento dos impostos e a ineficiência do poder público precisam ter eco na sociedade. É o que nós aqui fazemos diariamente. Espero que a vereadora Mônica Leal consiga a maioria dos votos para evitar o aumento do IPTU. Um abraço, dona Cláudia Castanha, a quem agradeço muito pela Deixa eu só responder para a dona Cláudia. Eu levo muito a sério o meu juramento como vereadora. Eu atuo na política conforme as minhas convicções. Então, a senhora fique tranquila que eu vou defender, sim, a sociedade, o povo de Porto Alegre. Opinião do senhor Roque Melos, de Santa Cruz do Sul. Que cidade, Silvia. Como linda, é bonita maravilhosa. Santa Cruz. Como é bom ir a Santa Cruz. Tomar um chopp no quiosque. Né? Parabeniza o programa, toda a bancada, que acompanha todos os dias o Pampa Debates. Muito obrigado, senhor Roque Melos, da próspera Santa Cruz do Sul. De vez em quando se vai em restaurante Santa Cruz do Sul, parece que nós estamos no exterior, porque são várias línguas no restaurante centenário. Centenário, velho. Velho não, velho moderno, porque é um restaurante... São importadores que chegam de todos, dada a excelência da produção de Santa Cruz do Sul. Fumo e outros produtos que aquela região... Basicamente o fumo. Basicamente fumo. O 20 de setembro é importante para os gaúchos e em especial para os médicos veterinários e zootecnistas. Eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos e dos animais de estimação de quem vive nestes pagos. A carne do churrasco também tem a participação destes profissionais que zelam pela segurança dos alimentos. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. O que mais que nós vamos tratar? Eu quero voltar ao assunto da segurança, sugestões. Hoje eu vi uma entrevista do ministro da Defesa. Pela primeira vez eu vi alguém dizer qualquer coisa sensata nesse país, depois de petistas e comissariado comunistinha por aí. O ministro Raul Jungmann hoje falou uma coisa interessante, dizendo que fez uma visita à Procuradora-Geral da República para pensar com ela a instalação de parlatórios nos presídios, em que o preso, então, por consequência, não vai ter mais contato com o exterior, nem com advogados, nem com a família. Como é? Porque, veja bem, agora nós tivemos... Em qualquer lugar do mundo. Do mundo é assim. Nós tivemos agora, no Rio de Janeiro, o controle da Rocinha está feito por um preso que está numa prisão de segurança máxima. Quer dizer, nós tínhamos aqui, isso aqui era um agulheiro, né? Um agulheiro. As prisões do Rio Grande do Sul também se fala. Isso aqui não é presídio. Isso aqui é um catre comandado por quadrilheiros. Isso é a grande verdade, né? Mas criaram essas prisões de segurança mágica. Pois já estão furando. O comando de uma facção da Rocinha o comandante está numa prisão de segurança máxima lá no norte do país. Está comandando a rebelião lá dentro. Quer dizer, por favor, né? E eu vi uma nota de um jornalista que achei muito interessante, dizendo o seguinte: por que não se põe bloqueador de telefone celular no presídio central? Não é por falta de dinheiro, nem é por falta de tecnologia. É por medo.
se bloquearem os celulares, vão queimar o ônibus e metralhar os quartéis da brigada. Isso é o Estado. Mas por que Então, deixaram? eles Põem fogo no Estado. Agora, deixa eu fazer uma ressalva rápida a respeito do presídio Deixaram a central. bandidagem tomar conta. Tem uma coisa fantástica que nunca é comentada. No presídio central tem um pavilhão, que eu acho que é pavilhão E, não me lembro. É um pavilhão que atende pessoas com adição à droga que querem abandonar o vício. Eu já ouvi falar. Então, a pessoa pode ingressar, tem fila de espera, ela pode ingressar, porque não, na galeria a droga corre solta, não adianta. Ele queria deixar de fumar crack cheirando a pedra, a fumaça da pedra de crack que o companheiro está usando. Então, tem uma galeria com um excelente funcionamento, com um quadro multiprofissional, com pessoas que estão há mais de 2 anos abstêmias, né? Com sucesso absoluto, já um trabalho publicado a respeito do sucesso dessa organização dentro do Presídio Central. Então, eu quero mandar um abraço e os parabéns para o coronel, que eu não me lembro o nome, mas que admiro muito, que dirige o Presídio Central e que mantém esse tipo de procedimento. Eu bato na tecla, e acho que no último programa nós falamos, é a necessidade de mexer na legislação, na lei de execução penal. Nós não podemos mais assistir a isso. São leis brandas para crimes violentos. Eu hoje escutei no rádio a idade das pessoas que foram executadas nos últimos tempos em Porto Alegre. São jovens como vocês, como eu, que fomos um dia que a gente quer que eles tenham o direito de sair com segurança. E é importante que o nosso telespectador entenda o seguinte, é um dado interessante. Os latrocínios, ou seja, os assassinatos depois de um roubo, ou seja, o roubo seguido de morte, que é o latrocínio, diminuiu significativamente aqui em Porto Alegre. Mas o que é que cresceu demais? Cresceu o assassinato. O assassinato. Em si. Por quê? Porque o tráfico já falei isso aqui no programa, hoje é o melhor negócio que nós temos. É o que tem a melhor rentabilidade, é o que é mais seguro entre eles, certo? Não paga imposto. Não paga imposto algum, tá certo? Então, esse troço tem que ser visto o seguinte, onde está sendo aplicado esse dinheiro? Porque esse dinheiro está sendo aplicado. Siga o dinheiro. Eu já falei isso mais de uma vez. Sigam o dinheiro, porque esse dinheiro que está sendo... São milhões e milhões de reais que são gerados aqui no tráfico de Porto Alegre. Onde é que está indo esse dinheiro? E não pode, nós não podemos admitir que uma pessoa responda em liberdade com uma facilidade, que é uma coisa incrível, né? Ela vai, em seguida ela está na rua. Comete um crime e, pum, está na rua. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS. Valorização. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Temos aqui uma provocação do senhor Sandro de Canoas. Um abraço à bancada. Doutor Argolo fala em impostos que o governo é obrigado a pagar. Pois bem, quando é que médico dá nota fiscal sabidamente, tornam-se sonegadores? Olha, eu discordo, senhor Sandro, porque não tenho conhecimento dessa frequência. Talvez o senhor possa indicar. O que o presidente do sindicato tem a dizer sobre isso?
O médico é absolutamente perseguido pela Receita, né? Porque o médico tem que dar recibo e tem que declarar para quem ele deu o recibo, inclusive. Que a Receita toda automatizada, toda informatizada, cruza essas informações, né? Então, se há alguém que não consegue sonegar imposto, é o médico. Porque se tu for engenheiro, se for nutricionista, tu pode atender e não precisa dar recibo, não precisa declarar, não precisa dizer para quem tu deu o recibo. O médico tem que declarar e tem que botar o CPF da pessoa de quem ele recebeu o valor da consulta. Então, é absolutamente vigiado. Só pode ficar tranquilo. Se tem alguém que não consegue sonegar, é o médico. De Uruguaiana, o senhor Pedro gostaria de ver a vereadora Leal como vice de Bolsonaro à presidência da República. Puxa, que legal, Mônica Leal. Hein? Obrigada pelo carinho. Já tinha ouvido essa sugestão? Não, Nossa. Essa é boa. Hein? Não, eu acho que Um abraço E aí. por que Uruguaiana. as mulheres estão tão prestigiadas? Olha, pô. Hoje eu faço referência na Procuradoria-Geral da República, uma mulher. Na Advocacia-Geral, O presidente Outra Supremo é mulher. uma mulher. no Supremo, uma mulher. E no Superior Tribunal de Justiça também é uma mulher. Nós, felizmente, estamos nas mãos de mulheres, doutor Genaro. Que bom isso, né? Em ótimas mãos. Em ótimas mãos. Não há Em dúvida ótimas nenhuma. mãos. E no Tribunal de Justiça, espero que vá a desembargadora Liz Helena, que vence a eleição, nós teremos uma mulher. querida amiga, no gosto Tribunal, muito dela. no Tribunal de Justiça, que já foi presidente do Tribunal Eleitoral. Sim. De Santa Maria, a opinião do nosso telespectador Nevier. Sobre a criminalidade, gostaria de tecer um comentário rápido. Toda a problemática atual decorre única e diretamente da crescente depreciação de nossa sociedade, onde há o esquecimento da individualidade ante o grupo social quanto às suas ações. Agora, se me permite um questionamento, qual seria a opinião da mesa nesta questão por mim abordada? Agradeço a atenção, deixo as minhas saudações. Um projeto de Estado como o do Brizola, do CIEPS, Educação Integral, para a próxima geração. Essa geração atual está perdida. Essa não tem uma recuperação. Nós só temos, Genaro, um problema agora. Sim, o problema agora, mas o problema agora se como é que resolve. você vai... O problema agora tem Sim, solução. como? É a prisão. É tirar do meio social. Porque essa é uma das finalidades... Tem que entender que nós estamos numa guerra. É que a questão da segurança são vários fatores Sim. que trabalham juntos. Investimento, prevenção, investimento, policiamento ostensivo. sim. São questões Agora, a que caminham juntos. criminalidade acabar com a criminalidade agora é a punição e botar na cadeia. Arrumar aí presídio em todos os pontos do Estado e tirar essa gente do meio social. Isso é o primeiro ponto. Apoiar o nosso brigadiano. Nós estamos assistindo, não é este governo, todos os governos, Sim. eles não priorizaram segurança pública. esse é o problema. A segurança pública só é prioridade em discurso de campanha. O cara vai lá, faz um discurso maravilhoso, ele assume, ele não tem dinheiro, não pode, não isso, esquece. Então, essa é a verdade. Eu só vou votar em político, federal, candidato a Senado. Vamos ver, quem é que se interessou por mexer no Código Penal? Sim. Alguém? Ninguém. Deputado federal? Tem muitos que Ninguém. nem sabe o que é Código Penal. Pois é, Vou começar por aí. mais de 70 anos. Eu não quero mais. Olha, a minha prioridade é segurança pública. A vida é o bem maior. O que adianta nós pensarmos no resto? Existe algo que nos une, que nos faz seguir em frente. Algo que nos faz mais fortes. Um sentimento único que mexe todos os dias com cada um que nasce nesta terra e que mostra tudo que a união de pessoas com os mesmos valores é capaz de construir. Uma homenagem ao 20 de setembro da Unicred, a instituição financeira cooperativa do Rio Grande. Unicred, mais valor para você. Uma pergunta ao doutor Argolo. É o senhor Vandir, telespectador assíduo desse programa, como se anuncia. O que o senhor acha desses peritos contratados pelo governo? Eles estão desrespeitando o laudo dos médicos e dando alta aos aposentados por invalidez. O senhor tem conhecimento desse problema? Sim, tenho conhecimento. É o seguinte,
Se é algo disso que o nosso telespectador está tratando. A Previdência está chamando para fazer nova perícia pessoas que estão há mais de 2 anos afastadas, né, e que não retornaram para fazer perícia. E boa parte deles foram afastados não pelo médico, mas por uma ação judicial. Então, não são afastamentos do médico que atendia a pessoa. O médico perito entendeu que ela não precisava se afastar do trabalho, essa pessoa entrou com uma ação judicial e a ação judicial determinou o afastamento. Com base no laudo médico. Com base no laudo médico. Decisão judicial, não quero defender o judiciário. Não, eu entendo. Eu sei que tem um processo aí, inclusive contra advogados, que forjavam laudos e forjaram uma série de ações contra o INSS. Não, tem uma coisa assim, né? Tem. Mas então, veja, esses laudos estão sendo revistos e qualquer pessoa que discorde da decisão do perito pode recorrer à justiça, questionar, enfim, né? O que nós estamos vendo é que, e eu tenho experiência nisso, já fui presidente da Junta Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o problema é que depois que tu afasta uma pessoa do trabalho por 6 meses, ela não consegue voltar. Em 6 meses ela reorganiza a sua vida, então ela passa a cuidar dos filhos, passa a cuidar dos netos, a filha consegue um emprego, vai trabalhar. Então a família toda se reorganiza contando com aquela pessoa em casa. Aí depois de 6 meses, agora está com alta, volta para o trabalho. Aí a filha vai ter que largar um emprego, aí não sei o quê, enfim, o marido vai ter que levar as crianças no colégio. E é uma dificuldade. Então, esses afastamentos prolongados realmente são muito duros depois para a pessoa que foi afastada retornar ao trabalho. Mas a verdade é o seguinte, se cessou a incapacidade, cessou o motivo para afastamento, é preciso que a pessoa retorne ao trabalho. Não pode ser sustentada pelo resto da população. Não tem explicação isso. Agora, aproveito para fazer uma observação breve. O Estado é absolutamente incompetente em certas coisas. Por exemplo, o governo acha que está economizando dinheiro, deixando faltar antihipertensivo na farmácia do SUS. Então o sujeito deixa de tomar o remédio da pressão, faz um acidente vascular cerebral, um derrame, fica com um lado paralisado, era um pai de família, um homem produtivo, né? Vai para cima de uma cama. A mulher que trabalhava tem que largar um emprego para ficar trocando as fraldas dele. Tá? O filho que estava no colégio tem que sair do colégio para ir trabalhar, para sustentar a família, porque com o que ele ganha da Previdência não consegue sobreviver. Então, além da tragédia pessoal e da tragédia familiar, né? É uma coisa burra. Porque esse sujeito que era produtivo, passa a ser sustentado pela sociedade para o resto da sua vida. O senhor Sérgio Mate, de Sapucaia do Sul, simpática cidade de Sapucaia, manda a seguinte mensagem. Lembra que há alguns anos houve um aumento do IPTU e que um senhor morador da rua Dom Pedro, há mais de 50 anos, foi ameaçado de despejo por não conseguir pagar o novo IPTU na área coberta. Então, resolveu destruir parte de sua casa para não perdê-la. É aquela pergunta que eu fiz. O ganho patrimonial que a pessoa tem há 30 anos de ter um apartamento e não tem o mesmo ganho salarial. Não. Entra em desespero. Exatamente isso. Vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Raquel Campani. Boa noite. Eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. A imunoterapia é uma forma de tratamento desenhada para estimular o nosso sistema imune, tentando fazer assim com que ele ataque a célula cancerosa. Existem vários tipos de imunoterapia, mas as mais recentemente aprovadas para uso no Brasil chamam-se anti-PD1, onde a medicação atua de forma a romper um bloqueio formado pelo tumor no nosso sistema imune. Dessa forma, o nosso próprio corpo passa a reconhecer novamente a doença como um organismo estranho e a combatê-la. As vantagens vistas até agora com esse tipo de tratamento são principalmente os efeitos colaterais que são mais brandos quando comparados ao tratamento quimioterápico convencional e as respostas que costumam ser mais duradouras. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Muito obrigado, doutora Raquel. Uma mensagem que vem de Cruz Alta.
do senhor Edson Ramos de Paulo Júnior. É necessário um movimento do governo no sentido de tentar uma proposta para o fim do parcelamento. O movimento tem crescido, mais professores estão aderindo e o fim do ano letivo pode ficar comprometido se o governo não tomar uma posição. Não pode, já está comprometido. Nossos filhos, acrescenta o senhor Edson, sofrerão com a inércia do governo que por 22 meses vem parcelando os vencimentos e só pede paciência. Não tem como. Os professores têm razão, infelizmente, em lutar por seus direitos. Opinião do senhor Edson Ramos de Paulo Júnior, Cruz Alta. Toda razão. Isso é um despropósito, sujeito, professor concursado, passando trabalho nessas vilas aí, sendo agredido, ameaçado de morte, tudo que acontece. Eu vou mais. E se o senhor fosse governador do Estado, e o Estado estaria em muito boas É verdade. o que o senhor faria diante desse quadro? Veja só, há 10 anos, exatamente 10 anos, o governo enviou para a Assembleia Legislativa o orçamento de 2008, com déficit de 1 bilhão e 300 milhões. Exatamente. Semana retrasada enviou com déficit de 6,8 bilhões. O que o senhor faria para estancar esse déficit, pelo qual nós pagamos 300 milhões de reais por mês para rolar essa dívida? É muito difícil dizer, né? Mas eu acho que tem que estabelecer prioridades. Primeira coisa. E uma das prioridades é fazer o pagamento do servidor público. Olha, o Genaro falou muito bem. A prioridade é o pagamento do servidor. É criminoso uma pessoa, um policial, defender as nossas vidas com a vida dele e ganhar o que está ganhando e ainda parcelado. Ora, os governos têm que oferecer saúde, segurança e educação. Só, não tem que ter banco, não tem que ter mais nada, estatais nenhuma. Essa é que é a verdade. Olha aqui, nessa linha eu concordo com a nossa vereadora. Por quê? E aí você, não, porque vai vender a CE, vende tudo. Vende tudo. Aqui na cidade, são 50 milhões. O governo tem que prestar serviço. Que é jogado dentro da Carris, para quê? Por falar em Carris, o vereador Mônica Leal provavelmente irá à Câmara um projeto. É o que falam, né? É o que dizem que o projeto... A Carris deve abrir mão de algumas linhas, deve ser vendida totalmente? Eu não estudei o projeto ainda, ele não vi, Burge, então não gosto muito de falar, não é adequado tu opinar nessa questão. Mas vai ser um debate polêmico esse, né? Mas eu posso dizer por uma questão pessoal. Certo? Então é o seguinte, se não for educação, exatamente, segurança, saúde e infraestrutura, não tem que ter nada do Estado. É simples assim. Entendeu? Então é uma questão de ideologia, de posição clara do que eu acredito. Manifestação que vem de Santa Maria, do senhor Jorge Vanderlei Pedroso da Silva, que é militar da reserva. Obrigado, vereadora Mônica Leal, por devolver o nome da rua Castelo Branco. E na opinião do senhor Jorge Vanderlei Pedroso da Silva, obrigado por devolver, já que os doentes o alteraram. Olha, que legal essa manifestação. O detalhe, a gente tem que entender qual foi a gênese dessa história, qual foi o início disso. E o início foi uma pantomima que foi criada pela tal da Comissão da Verdade. Que não é verdade. Que não era verdade. Que não era verdade. Que não era verdade. Exatamente. Então foi colocado dado um viés somente, porque inclusive a lei previa que fosse vista, inclusive o governo do senhor Getúlio Vargas, que não foi visto em hora nenhuma, certo? Se focaram em cima dos governos militares, certo? Para quê? Para apagar a história. A história não se apaga. Não se tira de livros, não se apaga. Não se apaga. Exatamente. Agora, o que é muito importante esclarecer para os telespectadores é que eu sou uma legisladora. Eu trabalho numa Câmara Municipal que faz leis. No momento em que eu detectei que cometeram ilegalidades jurídicas, irregularidades processuais, por conta do autor do projeto, eu tenho obrigação
de motivar isso, né? Exatamente, é um dever como cidadã, né, de oportunizar que volte ao que era antes, porque cometeram ilegalidade. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final da vereadora Mônica Leal, integrante da bancada do Partido Progressista na Câmara Municipal de Porto Alegre. Pois o meu ponto final trata exatamente de uma questão que é nova para mim, que é a mudança do horário de verão, que pode gerar uma enquete, que quem vai decidir é o presidente da República, e que aí eu quero deixar a minha opinião. A decisão vai ficar por conta de que não está trazendo economia. Só que eu pergunto, segurança não é prevenção? Ora, ninguém está falando aqui em economia de luz, eu estou falando em segurança, o horário de verão para aquelas pessoas que trabalham, que precisam voltar para suas casas ou que mesmo querem fazer um esporte, alguma coisa a mais ou chegar em casa com segurança. Ele promove isso. Então, por favor, senhor presidente, nós estamos cansados de projetos ou ideias que tiram da gaveta. Viva a realidade do povo. Deixa o horário do verão. O senhor Jairton Lopes, de Pelotas, nos manda a seguinte mensagem. Boa noite, a seleta Pleiade que compõe a mesa. Pelotas está muito atento ao programa. E nós agradecemos. Que bom, adoro Pelotas. Jairton, a grande audiência. Pelotas é aquela cidade linda, maravilhosa. Linda. É um prazer Pelotas, toda vez que se visita Pelotas. Aquele conjunto arquitetônico do centro ali é espetacular. Eu, quando fui secretária da Cultura, fui muito a Pelotas e é o berço da cultura, é maravilhosa. Ponto final do advogado Genaro Baroni Borges. Nós estamos vivendo um estado, já falamos aqui, um estado de anomia que me preocupa muito. Alguma coisa tem que ser feita. Não é possível que se continue nesse estado de coisas em que morre mais gente aqui que no Irã, que no Iraque. É um despropósito isso, né? A bandidagem tomou conta do Estado, tomou conta do Estado como um todo, né? É lamentável isso. Alguma coisa há de ser feita. E isto vai depender agora da dinâmica do processo eleitoral para ver onde nós vamos chegar em 2018. Que, aliás, para mim, é o grande problema. Quem em 2018? Opinião do senhor Eduardo Passos. Estou deveras comovido com a declaração da vereadora Mônica Leal de que as famílias estejam tendo que vender o seu segundo carro. O doutor Argolo também fez uma manifestação no mesmo sentido. O ponto final do brigadeiro Raul Dias. Bem, muito rapidamente, é sempre uma satisfação muito grande, Bud, estar aqui no programa e ter você no comando das nossas discussões. Mas eu deixo um abraço muito especial, certo, para aquelas pessoas que, a despeito de tudo, a despeito de toda a dificuldade, certo, que o momento apresenta, ainda pensam em empreender, ainda pensam em gerar dinheiro, certo? Ainda pensam em dar emprego às pessoas. E deixo um grande abraço ao meu amigo João Mateus. João, continue aí que o caminho é esse. Ponto final, doutor Argolo. Em um minuto, queria lamentar a infeliz e imatura declaração do prefeito de Porto Alegre numa entrevista ontem, que chegou a chamar servidor público de ladrão. Ladrão, meu prefeito, são seus colegas de partido. São os políticos do seu partido. Eu, se fosse o senhor, teria vergonha de pertencer a esse partido, já teria me desligado. Inclusive, o seu candidato a presidente, por quem o senhor fez campanha e está aí denunciado por desviar dinheiro público. Aí estão os ladrões. Procure no seu partido e não entre os servidores. Chegamos ao final do programa, agradeço a participação dos convidados, em especial a todos os que nos acompanharam. Fiquem agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Boa noite e bom final de semana.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.